Fala, minha gente, tudo bem? Bora para ver o pastor Solano Portela explicando para nós por que cristão não pode ser marxista. Bora lá entender isso aí. Tudo que a gente gosta. O inferno a gente não gosta. Fazer react também não. Sim, próxima pergunta. Na minha visão e entendimento, é totalmente impossível você ser cristão e marxista. Pronto, é só por isso que tem esse vídeo. Porque eu disse sim, você disse não. Mas só você estava falando até então. Agora a gente tem um debate mínimo. Marxista começa com a negação de qualquer religião. Na realidade, religião é o ópio do povo, né? Errou! Vamos lá, gente. Vocês vão ouvir essa frase, se já não ouviram, 300 milhões de vezes, tá? E isso também é culpa por boa parte dos marxistas, tá? E aí assumimos os nossos BOs, que não souberam ler e interpretar o que Marx estava falando. Mas agora o problema não é só Marx. O problema é Marx ou marxismo e o que faremos com a realidade histórica de que religiosos apoiaram a revolução, se mantém até hoje na revolução, e religião, marxismo, comunismo e socialismo não foram dissociados na realidade real, assim, no mundo histórico, tá? Você pode ter um caso aqui, o outro ali, de um ateu mais louco, de fanático e de sei lá o que lá, mas na história nós tivemos sim participação de religião nos processos revolucionários e inclusive na manutenção da ordem. Mas os nomes dessas pessoas vocês gostam de esquecer, mas beleza. Comento só um autor chamado Roland Bower. Infelizmente os textos não foram traduzidos para o português, porque ele é um teólogo marxista. Mas tudo bem, né? Ele fala sobre essas coisas. Mas apesar do cara ser super credenciado, academicamente relevante, tem um monte de prêmio que nenhum outro reformado já ganhou na história, tudo bem, mas aí não traduz. Mas tem um livro dele chamado Red Theology, no qual ele trabalha a questão da religião e do marxismo, especialmente nos movimentos revolucionários e na manutenção de processos revolucionários, tanto na Europa quanto na Ásia. Fica a dica. E aí ele não fala só de cristianismo, também de religiosidade popular, tá? Mas vamos lá. Religião é o ópio do povo. Vocês sempre dizem isso. A parte que vocês não dizem é que não é de Marx essa frase, mas também não precisaria saber. Mas vamos lá. Kant usou um termo extremamente parecido. Moses Hess, Heinrich Heine, quem mais? Hammer utilizou. Goethe tem texto que dá para discutir essa questão. O próprio Feuerbach utilizava. Era, na verdade, uma expressão muito comum do século XVIII e XIX na Alemanha. E é curioso, porque era muito comum nesse processo de modernização capitalista, em que as pessoas estavam sofrendo com a exploração do trabalho, estavam sendo violentadas, a cada vez mais jornadas extasiantes. Na Inglaterra, no Reino Unido, então, era bizarro, era muito violento o processo de trabalho, de exploração do trabalho, nas indústrias que estavam ali crescendo, se expandindo. A ponto das pessoas terem ópio com muita facilidade em casa, que é para suportar dores, suportar processos de violência, né, contra o próprio corpo, que é o cansaço, o desgaste e outros tipos de doença. Se você seguir o texto aí do Roland Bower, tem um livro dele que chama On Marx and Engels Theology, né, na teologia de Marx e Engels, que é um volume, uns 4, 5 volumes, e são muito legais esses textos, porque ele faz nossa, ele destrincha textos e mais textos de Marx e discute um monte de coisa, é muito bacana. E entre eles ele fala sobre essa questão do ópio do povo, e aí ele comenta que Marx, nas cartas, né, da Jenny, esposa de Marx, para Engels, amigo de Marx, que todo mundo tem, né, medo dos dois, comentando, olha, teu amigo tá tendo que utilizar bastante ópio, porque ele tá com dores nas costas, e no outro porque tá com problema no dente, tá com furúnculo, tá com não sei o que lá. Marx fazia uso porque todo mundo fazia uso, porque não era uma droga como nós temos no sentido hoje, negativo, criminalizada, só entorpecente. Não, era para uso medicinal e começa a se tornar um problema de saúde pública a partir da metade do século XIX, indo para o século XX, porque as pessoas começavam a ficar dopadas para suportar a jornada de trabalho e estavam fazendo mal para todo mundo e dando remédio para todo mundo, até para bebê, para criança. Tem um artigo do Andrew McKinnon em que ele trabalha também essa metáfora do ópio e faz esse resgate histórico e mostrando os usos do ópio nessa época, como era extremamente comum ter esse tipo de compreensão. E em questão a religião, não era no sentido então negativo, era um sentido ambíguo, que é bom porque as pessoas conseguem viver, se consolar, respirar, ter
um ânimo novo, e é ruim porque rouba as pessoas de seu tempo de poder viver outras coisas, porque elas estão já sobrepujadas por todos os lados. Não tem tempo para trabalho, não tem tempo para família, não tem nada, e te isola no mundo em que você perde outras possibilidades de vivência. Era essa a intenção. Tem o seu sentido negativo e o seu sentido positivo. Marx pega esse texto, pega esta metáfora, traz para o seu texto e ambivalência. Com os dois sentidos. É bom e ruim ao mesmo tempo. Einen und undeinen. Einen und undeinen. Desculpa, olha, gastando o alemão como se eu soubesse muito de alemão. Mas já aprendi isso com o Roland Bohr. Que significa é isso e isso ao mesmo tempo. É assim que está no texto, está estruturado. E Marx usa essa expressão para outros textos também. Ele utiliza essa maneira de tensão, de tensionamento. E ele fala, pô, a religião é o ópio do povo, porque ela é como se fosse outra metáfora que está nesse texto de Marx, Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Vou colocar aqui na descrição, para você procurar. É o texto de 1844, chamado do Jovem Marx. E aí ele escreve esse texto, ele usa essa metáfora e ele coloca uma outra metáfora que é assim: a crítica da religião tira as flores das correntes, dos grilhões. Não porque quer destruir a flor, mas para que você possa se desvencilhar dos grilhões e aí sim ter uma relação efetiva com a flor, que não é um adorno, mas a flor viva, a flor verdadeira. Então a ideia é a espiritualidade humana não pode servir para esconder estes grilhões, estas correntes. Pô, gente, é bonito esse negócio, é muito forte, é porque tá escondendo as relações de exploração. Pro Franz Rinkelamert, que é um outro autor que veio aqui pra América Latina, da teologia da libertação, essa é a base da crítica de Marx, é uma pancada de coisa. E nesse texto tem uma estrutura crítica ali que dá pra utilizar pra várias paradas. Mas tudo bem, tô só fazendo esse comentário porque usa religião ao ópio do povo como se fosse Marx negando a religião, dizendo que isso aqui é uma desgraça, que só te faz mal. E ele não está falando isso definitivamente. E se fosse, ele fez uso de ópio, tá? Durante a vida dele para suportar as dores, os furúnculos, um monte de coisa que ele teve na vida de problema de saúde, assim como todo mundo fazia. Ah, meu Deus, eu vou colocar um outro artigo aqui embaixo, que o que vale são as referências e um comentário que eu faço sobre religião e ópio do povo, um artigo chamado Contribuição a uma Crítica Marxista da Religião, vai ser bacana aqui. E sim, muitos marxistas tiveram culpa nessa péssima interpretação, porque criaram na onda iluminista, jacobina e não sei o que lá, e eu tô usando jacobina aqui num termo relativamente negativo, de ateísmo e se torna uma disputa religiosa ateísta. Só que é curioso, porque quando se organiza a Internacional Comunista, se não me engano, Bakunin queria criar ou determinar que os partidos revolucionários tinham que colocar o ateísmo em sua pauta. E Marx é contra, porque fala, aqui não é espaço de discussão teológica. Para ele, ateísmo ou religiosidade, espiritualidade, crença, fé, é questão teológica, não é questão de revolução, não é questão de política, não é questão efetiva para a classe trabalhadora. Este tipo de discussão não teria relevância para a revolução, tá? Porque para ele, cara, se existe ou não existe, não é isso que nós estamos falando. Se Deus existe, se Deus não existe, se e não é disso que nós nos preocupamos. O que queremos é tirar as flores dos grilhões. Religião significa religar-se, né, com alguma coisa e só existe uma maneira, né, um único caminho. Não para Marx. Né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a religação, a religião verdadeira é religar-se com Deus Pai. Não! Você não tem lido a Bíblia, Sr. Portela. A religião verdadeira é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Querido, não sou eu que estou dizendo, hein? É um texto bem explícito na Bíblia, a menos que é tudo metafórico, né? Quando interessa é metafórico. Que foi, a divindade foi ofendida na Trindade, na queda do homem, todos nós somos pecadores e ofendemos a ele. Só há uma única maneira de reconciliação que é através de Cristo Jesus. A incompatibilidade do marxismo com a religião já levaria o cristão a considerar esse viés um caminho a não ser percorrido ou a... Qual a incompatibilidade? Porque assim, você disse, a religião é o ópio do povo, eles são contra a religião. Não leu o texto, não demonstrou, não foi historicamente verificar como é que foi os processos. Pô, cara,
A loucura é tão grande porque a gente teve presidente de diretório da Internacional Comunista que era Batista. E simplesmente se apaga isso. Tipo, não, dane-se. E tinha outras. Cara, eu estou comentando uma figurinha. Uma coisa que aconteceu. Mas é isso, entendeu? Eles são contra. Então não dá pra você ser. Então vamos ver onde vai parar isso aqui. Não rola. Abraçado. No entanto, muitos tentam conciliar. Pior ainda, outros tentam até justificar, dizendo que nós temos experiências marxistas na Bíblia, como é o caso. Eu nunca ouvi isso. Experiência marxista na Bíblia? Faz nem sentido. Da situação comunitária lá em Atos capítulo 2, sendo que ali você, entendendo bem o contexto, você vê que ali era uma associação voluntária, não era comandada por nenhum governo, e na sequência, quando nós temos os incidentes de Ananias e Safira... Pera aí, antes de você chegar em Ananias e Safira, o que ele está falando, misturando comunismo e marxismo, é dizendo experiências marxistas, comunistas. Em Atos, né? Quem não conhece Atos, é um livro interessante de se ler, recomendo para você que não é fiel, para que você que é fiel já deveria ter lido. Mas em Atos você tem um texto que diz que a primeira organização dos cristãos, né, dos seguidores de Jesus, dos seguidores do caminho, tudo era de todos. Então o pessoal produzia ou trazia do que tinha produzido, do que tinha recebido em forma de salário, a depender da função que desempenhava, porque lembremos, nem toda a sociedade se organizava assim, mediada pelo dinheiro nesta época. Não, é outro tipo de economia que não a nossa, mas tudo bem, não vamos entrar nesse âmbito. Mas ia lá e o pessoal distribuía de acordo com o que cada um tinha. E se distribuía de acordo com as necessidades. Né? Todo mundo levava o que tinha, tudo o que tinha, que era nada, porque a maioria era pobre, levava tudo o que tinha e distribuía de acordo com as necessidades, para subsistir, para persistir. Sabe por quê? Porque era tudo bando de pobre lascado, mano. Todo mundo pobre lascado e que era seguidor de um cara que acabou de ser perseguido, torturado e assassinado, execução pelo império da época, pelos reis locais de sua época, do seu próprio povo, e pelos religiosos de sua época. Então você junta essa brincadeira, e quando eu falo religiosos de sua etnia, né? Então, todo o processo legal rolou, executaram ele de acordo com o processo legal, respeitando os ritos e pipipi, popopó. O cara é perseguido porque ele estava sendo considerado um agitador, porque está contestando o reinado e a ordem vigente, a relação de dominação e exploração vigentes. E esses caras seguem esse mano. E estão tudo pobre, pé rapado, tudo lascado, em sua maioria. Então todo mundo leva um pouco que tem, junta e distribui de acordo com a necessidade. Engels, Marx, Renan, que nem é marxista nem nada do tipo, mas o próprio... como é que é o nome? Kautsky, Rosa Luxemburgo tem comentário a respeito. Bom, vai ter um monte de gente que vai comentar sobre o cristianismo primitivo. Se chama comunismo primitivo. Até tô falho. Comunismo primitivo. Comunismo. E por que é comunismo primitivo? Porque era uma questão de distribuição. Não era planejado, não era científico, não era de uma sociedade moderna em que você tem um Estado e um mercado como instituições extremamente dinâmicas e fundamentais para a organização de uma sociedade complexa, na qual você é mediado por salário e indivíduos que são proprietários só de si mesmos e se vendem no mercado, sem ter meios de produção e garantia de meios de vida. Pronto. Como não tem nada dessa realidade, muitos se inspiraram ao longo da história nesta fundação de comunidade para propor relações igualitárias, distributivas e tal. E essa galera olhou e falou, isso é um comunismo primitivo. Ó, eu falo de novo. Comunismo primitivo. É lá do é uma tentativa. Mas não fala que é o comunismo, nem o comunismo científico, e nem é o projeto comunista. Tem nada a ver. Ai, meu Deus. Vamos lá. Quando eles supostamente contribuem todo o valor da venda de um terreno, mas na realidade não era todo, e eles são castigados ali, fulminados pelo Espírito Santo de Deus. E antes disso, Pedro diz, por que fizestes isso? Conservando-o, não seria teu? Então ele está ali reafirmando a legitimidade de eles ficarem com a propriedade deles. Não era... Hermenêutica exegética feita com a unha do dedinho.
Cara, foi terrível isso. Nossa, qual que é a organização comunitária aqui? Vende o que você tem, traz e a gente distribui, de acordo com a necessidade. Ananias e Safira representam o grupo que vendia e tomava para si e não entregava o todo necessário. E isso iria contra a subsistência e garantia de vida dessa comunidade, tá? Então, a proposta é demonstrar que não está entregando tudo, não está entregando tudo de si, está tomando, está desviando, roubando, furtando. Agora, é curioso, porque agora no caso da Ananias e Safira, o dá tudo que vocês têm pode até se tornar uma ordem, né? Dizer, olha, Ananias e Safira tem que dar o que eles têm. Não pode ficar para você, dá para a igreja. Mas na hora que Jesus diz, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres, o cara, não, mas tem que entender que isso aí tem um contexto, é metafórico, é não sei o que lá. Mexe no bolso para você ver o que acontece. Ah, vamos lá, querida, tudo bem, vamos fingir que tá certo e que o texto de Ananias e Safira é para proteger a propriedade privada. Meu Deus do céu. Algo compulsório. O marxismo tenta fazer uma distribuição de renda compulsória à sociedade. Nós não encontramos isso na palavra. Sim, porque não é isso. E assim, o pior é que você encontra no texto bíblico a obrigatoriedade de você dividir o que você tem e distribuir os bens que você acumulou. Eu não sei se vocês leem a Bíblia que vocês dizem ler e seguir. Mas as leis no Pentateuco tem um monte de regra que é para você devolver o que você pegou, redistribuir compulsoriamente. É uma ordem comunitária. É isso. Jubileu é o quê, meu querido? A cada 7 anos você devolve o que tem, liberta seus escravos, não sei o que lá, redistribui a terra. Que dificuldade. Mas tudo bem, vamos fingir que não tem. Marxismo não é redistribuição daquilo que foi produzido. É transformação na própria relação da produção, da exploração do trabalho. É a gente reorganizar e planejar a produção social e que não seja mediada em absoluto pelo mercado, por um mercado total, que a tudo domina, que a tudo avança e que decide sobre a vida de todos. Não, que a classe que é trabalhadora possa decidir sobre os rumos do seu trabalho. Para a subsistência, para a dignidade, para a gente começar a viver cada vez melhor e de verdade, paraíso na Terra? Não, mas digno, pelo amor de Deus. Mas na cabeça desses mano é isso, é redistribuição. Então, e é fácil, porque aí, dentro de um sistema capitalista, a redistribuição ela é relativamente aceitável e defendida para quem quer fazer voluntariado, né? Aí você não vai negar que o cara tá sendo do mal e tal, não sei o que lá, então é aceitável. Aí quando você joga um negócio desse, você pode até criticar a própria redistribuição ou qualquer programa de redistribuição para falar, ó, é voluntário, não pode ser compulsório, hein? Você decidiu. Ai, vamos lá. De Deus. O marxismo desrespeita, então, o mandamento não furtarás. Esse mandamento substancia que se é proibido furtar, então significa que é legítimo você ter alguma coisa que é sua. Sim! Sim! É óbvio que é legítimo você... Não é nem legítimo, é necessário você ter suas coisas. Afinal, você é marxista e tem coisas? Você é comunista e come? Você é comunista e toma café? Meu Deus, você deveria ser uma pessoa que vive de luz. É óbvio que há propriedade, mas não é propriedade privada na qual você toma de todos os demais, em especial dos meios de produção. A forma da propriedade privada em torno dos meios de produção rouba da comunidade, da coletividade, do planejamento social a possibilidade de orientar a produção para a vida das pessoas ao invés do interesse de quem é dono. Se você tem uma indústria alimentícia, o teu objetivo é alimentar o seu povo e a sua comunidade ou fazer lucro? Aumentar a taxa de lucro. Se o teu objetivo é aumentar a taxa de lucro, deixa eu dizer uma coisa, um monte de gente vai passar fome, vai se lascar. Simples assim. E aí você joga no mercado de oferta e demanda, lava as mãos e diz, quem puder comprar, que compre e coma. Ter soberania alimentar, que é uma discussão muito cara hoje em dia, tem a ver com isso. A gente tem um poder popular
comunitário, social, cada vez mais capaz de garantir a subsistência das pessoas que constituem um Estado, uma nação. Pô, isso é fundamental, cara. Que loucura! E isso significa que você vai perder sua casa, não pode ter teu carro, não pode ter tua... Não, que loucura, que loucura! As pessoas têm coisas, nós temos coisas, aquilo que nós produzimos, nós temos acesso, nós comemos, nós nos alimentamos, nós vivemos. Agora, é necessário coisas básicas para que a gente sobreviva e viva bem, com dignidade. Mas dentro do sistema capitalista, mediado pelo mercado total e cada vez tentado ser mais total como a gente está vivenciando hoje, isso não só é impossível, como é inviável. Porque vocês querem manter sistemas de privilégios, sabotar a galera. E aí você vai ter que lutar, sabe contra o quê? Aumento de taxa de lucro. Aumento de taxa de lucro, você vai mexer com o rico, capitalista, dono do meio de produção. Os grandes corporações financeiras, que decidem para onde vão os investimentos, então decidem a coordenação do trabalho, gente. Isso é tão importante. Ó, o cara que vai dizer que o investimento vai sair daqui, vai para não sei aonde, é porque o maluco que está investindo, ele tá pouco se lixando se tem gente comendo, vivendo ou não. Ele está mais preocupado em garantir o aumento da taxa de lucro. Produção, reprodução e aumento do capital. Quando ele faz isso, aí ele desloca todo o seu setor produtivo para outro lugar, alguém será empregado e a massa de trabalhadores que ficou aqui, que se lasque. E isso pode ser inclusive no próprio processo produtivo de tecnologia, de desenvolvimento e tal. Quer ver um exemplo? O Henk Lambert usa esse exemplo de um jeito muito legal no livro As Armas Ideológicas da Morte. Eu vou tentar colocar aqui na descrição. Se eu lembrar. Mas vou tentar. Se eu não lembrar, alguém puxa o comentário. Você esqueceu aquele livro lá. E aí eu tento pôr de novo. Mas ele fez um negócio que é assim. Nos anos 40, nos anos 30 para os anos 40, você tinha uma grande produção, acho que de silício? Não me lembro. Um produto X grande no Chile, com muitos trabalhadores ali. Aí, por causa da guerra, das grandes guerras no centro do mercado mundial, né, no centro do mundo, vamos dizer assim, ao norte, acho que a gente chama das grandes guerras mundiais, nas grandes guerras se desenvolveu um produto similar, sintético, que seria mais barato e não dependeria daquele tipo de exploração ou de trabalho que rolava ali no Chile. Então os investimentos vão para lá e a massa de trabalhadores que tinha seus empregos dependentes disso daqui fica com fome, sem emprego. E aí você fala, mas é porque eles estavam competindo no mercado, surgiu um produto melhor? Sim. E aí a morte das pessoas, a fome das pessoas, o sofrimento das pessoas parece que é um acidente natural. Afinal, o mercado funciona como uma lei da natureza, não foi a gente que fez? Você percebe? Então todo o trabalho ele é coordenado numa competição maluca em que rico decide para onde vai as finanças e a vida das pessoas, porque deslocamento de força de trabalho é decidir qual será o destino da vida das pessoas. E hoje em dia, qual será o destino da humanidade? É disso que a gente está falando. Hoje em dia nós estamos falando do destino da humanidade porque a qualquer momento pode acabar o planeta, porque nós destruímos as garantias de manutenção e reprodução da própria vida em torno de taxa de lucro. Mas Deus quis proteger a propriedade privada. Foi mal, tive um problema técnico aqui, porque a gente tem um equipamento um pouco amador, bem amador. E um dia eu mostro aqui como é que é a desgraceira. Inclusive, aproveitando que eu tive esse problema técnico, aqui na descrição tem o Apoia-se, que você pode me dar uma força para organizar aqui um pouquinho esse tipo de trampo de divulgar o conteúdo em vídeos, react com um pouquinho mais de qualidade, mais decência, e inclusive para poder dar uma sustentadinha básica, pelo menos no equipamento aqui, para manter. Seja aplicativo, para fazer as edições e tal, porque eu gasto muito tempo fazendo esse negócio. Tipo, mesmo que eu faça um react não tão longo e tal, edição e pipipi, popopó, na hora de renderizar meu computador fica uma cota aqui, sofrendo, coitado, os aplicativos são lentos, eu tô meio zoadinho aqui, mas se você puder dar uma força, não apoie-se, tá? Vamos voltar aqui para o camarada Solano Portela. O marxismo ele termina desencorajando o empreendedorismo pessoal, a diligência e tratando todas as coisas em relação à sociedade, uma suposta sociedade egalitária que simplesmente não existe em todos os lugares do mundo onde o marxismo foi colocado em prática em um governo, o resultado foi desastroso. Desastroso.
Corta para a União Soviética pós-revolução, tá? Um país pobre, agrário, camponês, periferia da Europa e que se torna em décadas potência a ponto de pôr em risco a ordem do mercado mundial capitalista e o imperialismo estadunidense que teve que rivalizar com eles para se manter no topo. Corta pra China hoje. Rapaz, o que aconteceu naquele lugar? E tem outros tantos exemplos que eu poderia dar, tá? Desde a Coreia Popular, de Cuba, do próprio Vietnã, com tantos processos de sofrimento, violação, invasão, destruição. Assim como na Coreia, mesma coisa. Violência danada pelo centro capitalista que tinha que concorrer. Foi enfrentar porque teve que concorrer. E aí, na hora de concorrer, se fosse concorrer nas regras do jogo que eles mesmos põem, perdia. Aí teve que entrar com arma, né? Teve que entrar com embargo, com sanção, com essas coisas todas. Ai, que triste. Mas deu tudo errado, gente. Desastroso. Não tem nada de geopolítica, não existe luta internacional, não existe imperialismo, não existe nada disso. É só porque o pessoal é incompetente mesmo. Foi a criação de uma oligarquia que vivia, sim, muito bem, enquanto que a miséria ela era socializada. Tá falando dos Estados Unidos? E não as riquezas distribuídas. O que o governo tem a fazer é punir os malfeitores e fazer com que aqueles cidadãos de bem, isso aprendemos também em Romanos capítulo 13, cidadãos de bem. Vocês aprenderam também com o jornalzinho da KKK, que é quem utilizava, chamava Good Citizen, né? O bom cidadão, cidadão de bem, que utilizava essa expressão, era o nome do jornal. Adoro que vocês reproduzem uns negócios e nem sabem do que tá falando. Sejam possibilitados, tendo oportunidades iguais de desenvolverem as suas desigualdades. Como é que você tem oportunidade igual se existe propriedade privada de meio de produção? Você faz sua própria roupa? Ou você depende que alguém produza? Essa pessoa que está produzindo fez no quintal de casa? Ou ela teve que vender a própria força de trabalho como costureira em alguma fábrica aqui em São Paulo, no Brás? Às vezes com trabalho análogo a escravo. Cara, é uma sociedade complexa, dinâmica, que somos codependentes do trabalho de todo mundo. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa pra gente poder ter esse aparente diálogo aqui. Esses equipamentos funcionando, escambau a 4. Tá rolando tudo isso. Oportunidade igual de indivíduo querer correr atrás de... Ah, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. E é o seguinte, nem tô falando, não, mas isso aqui é todo mundo igual. É óbvio que não, nem é isso que se falava. A questão é mudar as relações de exploração do trabalho para que as pessoas possam desenvolver, inclusive, suas potencialidades. Quanto tempo livre você tem para fazer aquilo que você gosta? Aquilo que te dá prazer. Aquilo que você aproveita, como ter tempo pra família, ter tempo pra filho, pra filha, pra mulher, pra companheira, com os amigos. Quanto tempo você tem? A gente é esmagado, mano. A gente é esmagado por esse tipo de exploração. E aí não dá nem pra desenvolver nossas potencialidades. Tipo, você curte música, você curte estudar, você curte seu canal. Eu tive o privilégio de poder estudar por um bom tempo. Pô, tive um puta privilégio de poder fazer isso. Mas só pude fazer porque alguém tava bancando. Sabe quem tava bancando? Bolsa de estudo. Financiada pelo Estado. Que me dava um valor para poder fazer minha pesquisa. Só que eu sou um em um monte. E ainda com trabalho, com um salário horrível, que nem é salário, é uma ajuda de custo. Mas é isso. E dá quanto tempo para fazer o que você gosta? Eu ainda tive a sorte de conciliar as duas coisas e suportar a falta de grana, porque eu gostava do que eu tava fazendo. Agora, e o resto aí? E o mundo? Vamos olhar pro mundo, pro vizinho, pra vizinha? Ou você lava a sua mão e fala, cada um corre atrás do seu? Ah, conversa. Nem todos são iguais, têm dons, talentos diferentes, mas todos deveriam ter a mesma oportunidade. Qual que é o botão reset que você aperta? Onde é que tá esse botão reset? Quem faz? O mercado? O bom capitalista? Ele vai lá e fala, hoje eu resolvi mudar a regra do mundo. Vamos recomeçar do zero. O governo tem que servir de fio de prumo e punir os malfeitores e os exploradores que impedem que isso aconteça. Concordo com essa última parte. Tem que punir o explorador. Corruptos da terra. Então, na minha visão, o marxismo é incompatível com o cristianismo e é interessante saber que a própria Igreja Presbiteriana do Brasil já se pronunciou a esse respeito em supremos concílios
anteriores, nas décadas de 1950, 1960. Solano, o que aconteceu na década de 1960? No Brasil. E posteriormente. Pronunciamentos bem específicos sobre essa questão, declarando a incompatibilidade bíblica com o marxismo ateu. Ai, meus queridos, espero que vocês tenham gostado de mais esse processo de sofrimento que nós tivemos aqui. E então, fica ligado aqui que vai ter mais vídeo em breve. Ajuda no Apoia-se que temos aqui embaixo. Por favor, a partir de 2 contos já dá uma força danada. E as recompensas vale a pena dar uma olhadinha lá também, viu? Tem uns nomes legais, uns negócios legais. De todo jeito, trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Tamo junto. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha pub. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos do país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas na questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante, como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter um conhecimento e informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!